A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região realizou, nesta gestão, um projeto inovador, chamado Vivenciando a Experiência de Ser um Trabalhador Invisível. Temos certeza que esse projeto impactou a vida dos 15 magistrados que realizamos o trabalho subalterno por um dia. Esperamos que esse documentário possa fazer com que você também vivencie a empatia e a possibilidade de se colocar no lugar do outro. Eu tive a oportunidade de participar do projeto Trabalhador Invisível, mais precisamente no setor de hortifruti e granjeiros. Coube a mim ser empacotadora de uma rede de supermercados bem conhecida e grande aqui da cidade. E no dia do treinamento, assim, para mim já começou aquele nervosismo de saber que roupa usar, como ir para o lugar e tal. Estava super feliz com aquilo e daí chegou o cliente e eu já prontamente peguei a sacolinha maior, que eu prefiro que coloque na maior, e falei, bom dia. E ela pegou e me disse assim, tu usa só a sacolinha menor e tu não fala com os clientes. Tu empacota e bota tua mão para trás. Se ele falar bom dia, tu responde, senão tu fica quieta e não puxa assunto. E aquilo para mim foi um pouco frustrante, porque eu sou comunicativa e eu queria me comunicar, né? Nossa, mas eu fiz assim, peguei as sacolinhas pequenas, botava a grande só em extrema necessidade e ficava com a mão para trás, torcendo que alguém puxasse assunto comigo. Daí de manhã ainda me chamou a atenção, a gente estava num caixa empacotando e passou uma pizza de caixa. E ela comentou com a caixa operadora, né? Não comigo. Nossa, sempre que a pizza entra em promoção eu não tenho dinheiro. Daí a outra falou, até a gente receber já vai ter voltado o preço normal. E eu, quanto é o preço normal? Ela, R$ 9,98. Daí ela disse, sempre assim, quando eu tô sem dinheiro, a pizza entra em promoção. Daí eu pensei, nossa, eu vou comprar uma pizza pra essa guria antes de ir embora, né? Daí aquilo ali eu fiquei pensando, assim, como aquilo ali, assim, ó, sabe, se eu não visse, ela não tivesse falado na minha frente, parecia que era invenção, porque tu não pensa assim que por R$2 tu vai deixar de comprar a pizza porque não tá em promoção, ou que alguém perto do final do mês, que era dia 28, não tem R$7,98 para comprar uma pizza. E me chamou a atenção que ele apresentava quase todo mundo como João, né? Como João. Ó, esse aqui é o João. Tá, beleza, João. Tá. E apresentou o sujeito lá da balança também como João. Tá, aí foi. Comecei a trabalhar, ó, vamos organizar esses expositores aqui, vamos tirar as frutas já que já estão começando a estragar. Porque havia uma preocupação muito grande do Josiel, inclusive, de manter aquele setor atraente, sabe? Bonito. E ele até brincou no final do expediente que ele tinha toque. Porque ele tem um paninho lá, um paninho que ele esconde embaixo do refrigerador, que quando ele passa para aquele lugar lá, ele pega o paninho e limpa o balcão. Aquilo lá está sempre brilhando. Então a gente tinha que organizar as frutas lá. Eu tinha que repor umas laranjas, bergamotas, sei lá o que era que eu tinha que fazer. E ele falou assim, ó, essas que já estão estragadas, você coloca separa elas, pesa lá na balança, que vai para o descarte. E eu fui várias vezes lá. Ô João, por favor, pesa isso aqui que eu vou ter que descartar. Na enésima vez que eu tava chamando o João para pesar, ele passa ao lado e fala, por que você chamou ele? Eu falei, João? Não é João, cara. É João e fala para todo mundo, o nome dele é Alencar. Fiz inúmeras viagens nessa atividade. Não parei um minuto, né? E eles não param, não. Eles não param. O cliente, eu me coloquei no lado do cliente, né? Quando eu estava lá do outro lado do balcão, a gente não percebe essa movimentação toda do mercado em manter o produto sempre disponível ao consumidor. A gente não percebe isso. O trabalho é frenético nessa questão. Naquela circunstância em que a gente chega em algum lugar, o elevador se abre magicamente, ele não se abre magicamente, quem faz isso é o porteiro.
Então, já por aí a gente já conseguiu perceber que há uma ação, aspas, invisível do pessoal da portaria para ajudar a vida das pessoas. Quando saiu um casal do elevador, isso foi algo que me marcou bastante, porque saiu eu com o meu melhor sorriso. Bom dia, posso lhe ajudar? Simplesmente passaram reto. Simplesmente me ignoraram. Não me disseram nem não enche, não me importa, sai daí. Literalmente ignoraram. É como se eu fosse transparente mesmo. Embora eu estivesse ali só para ajudar. Isso foi algo que me marcou. E tanto que isso eu cheguei a conversar com Moisés. E disse assim, mas não, eu só estou aqui para ajudar, estou oferecendo, e as pessoas nem se dirigiram o olhar. Eu recolhi tanto cestinho de tarde, tanto cestinho. Assim, cada vez que eu olhava, eu voltava a guardar, já tinha mais uns 15. Eu voltava a guardar porque são 16 caixas funcionando, né? E itens pequenos, por que as pessoas botam um item no cestinho? Agora é uma coisa que eu já penso, eu vou, quando é pouca coisa, levar na mão, né? Porque alguém vai carregar aquele cestinho, entende? Alguém vai carregar aquele cestinho. E não é um trabalho fácil. Aí, daqui a pouco, foi uma senhora lá para a padaria e não conseguiu pesar. E voltou ali e eu não sabia pesar ainda. E aí ela disse assim, estamos mal de funcionário, né? E me chamou a atenção que na porta estava o nome do setor, agradabilidade, né? Dessa coisa de mudar os nomes como se fosse assim, talvez para cortar o fluxo da história, né? Uma coisa que no nosso ouvido é setor de limpeza e conservação, de repente passa a ser setor de agradabilidade. Ali eu me dei conta da dinâmica que é o setor de hortifruti granjeiros, que a gente vai no mercado, olha, tem as frutas ali e não... Eu, ao menos, nunca tinha parado para pensar como é que funciona essa logística. E é algo que não para. Do primeiro minuto que eu cheguei até o último, eu só sentei quando eu fui durante o intervalo. Todo mundo, assim, super simpático. Todo mundo bem, assim, feliz trabalhando, né? Cumprimenta, todo mundo se fala, todo mundo deseja bom dia, boa tarde, boa sorte, bem-vinda. Então eu fui muito bem acolhida, sabe? E aí, depois que o Eduardo me apresentou a loja, a gente começou a trabalhar. E o trabalho ali, né, como a Marcela explicou, ali são 8 caixas e os empacotadores não ficam cada um no seu caixa. A gente tem menos empacotadores do que o número de caixas. Então, o nosso trabalho era fazer o pacote, aquele cliente estava sendo atendido, e a gente tinha que ficar aqui, ó, cuidando, né, sempre para ver se tinha um cliente lá, ou se tinha um cliente aqui e atrás também, que são 2 fileiras de caixa. Eles iniciaram a jornada deles 6 horas, né? 6 da manhã. Eu iniciei a minha às 8h30. Por quê? Eu não entendi isso depois e fiquei assim, até um pouco chateado, porque eu gostaria de ter iniciado a jornada no horário que o motorista e o cobrador iniciam. E não iniciar às 8h30 em horário comercial. Claro, quem arrumou tudo isso foi a gerente de RH. Me mandou para a melhor dupla, me mandou em horário comercial, quer dizer, me deu um arrego, que eu não queria. Quando eu chego na 24 de outubro, porque essa T9 faz uma volta imensa, né? Quem entra no ônibus? Uma das minhas manicures. A Liane. E ela me olhou, eu com o uniforme da Carris, mas ela me reconheceu. Ela fez uma cara. E eu me assustei muito, porque eu digo, se ela me chamar de doutora aqui, acabou, né? Porque a Kátia estava ali do lado. E aí eu pisquei para ela, assim, rápido, não sei se a Kátia viu, eu só disse para ela, assim, tudo bem? Porque, claro, eu resolvi cumprimentar a pessoa, porque não tinha como não cumprimentar. A Kátia viu que a moça sorriu para mim. E aí ela, oi, tudo. E se foi, né? Eu fiz uma encenação, eu falei, olha só, para saber como eu usaria esses produtos, não fazia a menor ideia, né, gente? Olha só, eu tô vindo de um hospital pequeno, de um hospital simples, faz tempo que tô afastada,
tu não te importa em me explicar de novo como é que eu uso os produtos? Eu fiquei achando que estava no maior risco de ser revelada, que fossem desconfiar. E ela foi muito, muito atenciosa, muito gentil, me explicou delicadamente o uso de cada um, Era um refeitório enorme. Entrei na fila e aí que foi algumas coisas um pouco diferente da Rita. Foi a minha primeira constatação que eu era alguém invisível. Mas não invisível. Eu era alguém talvez não bem-vinda. Eu estava de uniforme e eu comentei com eles até. Era um refeitório muito grande, com muitas pessoas, quase todas as mesas ocupadas. Eu cheguei numa mesa e tinham 2 rapazes. Eu pedi com licença e pedi para sentar. Me servi no buffet, com a bandeja. Eles sequer levantaram os olhos e me olharam para me responder se sim ou se não. Sentei. Vi que as outras mesas, a grande maioria das outras mesas estavam ocupadas, mas de pessoas de avental branco, né, de jaleco branco ou sem uniforme. Eles estavam todas as mesas ocupadas e faltava lugar. Na minha mesa tinha 5 lugares vazios. Os 2 rapazes continuaram comendo, não levantaram os olhos, não se dirigiram a mim e eu ali fiquei. Num certo momento chegaram 6 meninas para sentar e elas olharam e era óbvio que elas queriam sentar uma ao lado da outra. E tinham 5 lugares, eu e mais um lugar. Eu esperei que elas me pedissem para trocar de lugar para elas ficarem. Elas não se dirigiram para mim em nenhum momento. Né? E eu continuei comendo. Na hora que eu terminei, eu disse bom almoço. Ninguém me respondeu. Eu bati na porta e pedi com licença se eu podia entrar para limpar, né? Eram quartos com pacientes, 1245. Era um quarto com pacientes, com pessoas. E eu não sabia o que eu ia fazer ali. Né? Ela não entrou comigo, ela entrou num quarto e eu no outro. Aí eu abri o quarto, tinham 2 camas com 2 mulheres e eu pedi licença se eu podia limpar o quarto. Elas disseram que sim, uma cama estava vazia. Eu entrei para dentro do banheiro, fechei aquela porta do banheiro e comecei a rezar. Meu Deus do céu, e agora? E agora? Ali é um setor que tem que ter muito, se eles tiverem algum problema de infecção, era a ala dos transplantados, gente. Eu fechei o banheiro, puxei o meu celular que estava no bolso, comecei a tirar tudo quanto é foto, porque eu ia tirar o saco do lixo e eu tinha que colocar igual. Então eu tirei a foto antes de tirar o saco do lixo, para ver de como que era o saco do lixo. Eu tirei a foto da cortina, desde o sabonete, de tudo que eu tinha. Me tranquei no banheiro e comecei a fazer isso. E rezando para dar tudo certo. E aí assim eu fiz dentro do banheiro e abrir a porta e limpar o quarto com aqueles pacientes dentro era algo bem complicado daí para mim, né? Eu não sabia nem o procedimento, arrasta a cama, não arrasta a cama, o que faz? Começaram a aumentar o ritmo de clientes na loja e ali comecei a perceber da invisibilidade desses trabalhadores que fazem esse trabalho de retaguarda, assim, de arrumação, de disposição das coisas. Porque as pessoas que estão numa vida ativa, uma idade produtiva, assim, elas não percebem você lá trabalhando. Elas pegam a fruta, o legume, basicamente por cima de ti e não te percebem. E um primeiro ponto de contato que me chamou muita atenção é que todos os currículos, e passam muitas pessoas por dia ali na imobiliária, deixando currículos para emprego, eu dava uma olhadinha no último emprego da pessoa. E o último emprego da pessoa não era incomum, aliás, foi a imensa maioria das vezes, são de empresas que estão na nossa pauta de audiências todos os dias. Empresas de terceirizadas que simplesmente desaparecem, não pagam rescisórias. E o seu Dorli realmente modifica e tem coisas que me chamaram muita atenção que ele me contou. Por exemplo, essa questão da entrega dos currículos na portaria. Ele me comentou que antigamente eles tinham que subir no 4º andar para entregar. E aí são 80, 100 pessoas por dia que tinham que pegar o elevador, gasta a energia do elevador, trazem segurança porque estão circulando dentro do prédio, sabe-se lá para onde que eles podem ir depois do 4º andar. E ele teve a ideia, então, de ele receber e catalogar os currículos lá na portaria para evitar que esse monte de gente tenha que subir à toa. Então, assim, é uma ideia genial, é um negócio fantástico que, assim, ajuda muito o dia a dia de trabalho lá de todo mundo. Traz economia para a empresa, é uma coisa que só uma pessoa que trabalha lá e que pertence vai ter esse tipo de ideia. Se a pessoa não pertence ao ambiente, se ele é um porteiro que está um mês ali, outro mês já está em outro lugar, tanto faz, a pessoa não vai se preocupar com isso, né?
O Moisés sempre teve a preocupação, primeiro, de me receber bem. Ele foi absolutamente cordial comigo. E depois de procurar me passar um pouco da empolgação que ele tem em trabalhar no hotel. Daqui a pouco eu tô ali, chega uma outra menina que me ajudou até a dobrar sacolas e começa a empacotar junto comigo. Eu disse, nossa, cadê a Vitória? Ela se foi embora. Daí eu disse, nossa, ela foi embora, eu queria me despedir dela. Ela já foi. Então, assim, daí aquilo, nesse momento, eu fiquei chocada, porque eu fiquei chateada, tá? Eu estava ali sabendo que era um dia, era uma experiência, eu fiquei chateada com aquilo. Se eu fosse uma trabalhadora normal no meu primeiro dia, que eu realmente estivesse começando ali, mas eu acho que eu teria chorado, pela rejeição, entende? Te sentir completamente rejeitada por aquela pessoa que trabalhou o dia inteiro contigo, não falou nem tchau. Não é assim, um abraço, boa sorte, até nem tchau, é simplesmente saiu e dizer, tô indo. Nada, ela desapareceu. Então, assim, aquilo eu demorei uns minutos ali pra processar aquilo, parecia que não era verdade. Eu achei que ele ia voltar pra se despedir, entendeu? Que ela teria buscado uma mochila, não, ela não voltou. E fiquei pensando muito nisso, né? E se fosse verdade tudo aquilo ali, né? Se eu tivesse que voltar no outro dia, como eu iria voltar, né? Como ia se estabelecer aquela relação ali? Que eu fui tratada desse jeito por ela, mas eu também não tive o acolhimento de outras pessoas, a não ser dos chefes, né? Os chefes foram atenciosos. Só que no momento eu acho que tu vai trabalhar num local, tu quer que os teus iguais te tratem bem, te sentir bem recebida, né? Veio uma menina lá da padaria, muito simpática. Aí ela me ensinou, eu disse, é que eu não sei, e tal. Aí ela disse, não te preocupa, no começo é assim. Aí ela me ensinou ali a pesar, foi muito querida, a Gê. E ali, quando eu comecei a trabalhar com a bruxa, eu estava sozinha ali naquele corredor, né? Eu peguei a bruxa, não consegui apertar bem, tirei aquilo e plá, né? Cheio d'água, assim. Eu depois tentando secar, aquela coisa não secava. E quando eu vi assim, veio o chefe, aquele sério, na minha direção. Eu disse, nossa, agora ele vai perguntar qual é a minha experiência, que eu não sei mexer com esse troço, eu estava tentando entender aquilo. E para minha surpresa, ele foi super didático comigo, ele foi legal, ele chegou e ao invés de perguntar aonde trabalhava antes para me constranger alguma coisa, ele me mostrou como se fazia, assim, de uma maneira que eu achei bonita, porque eu imaginei assim como se ele honrasse o primeiro dia de trabalho dele, de certa forma, como se ele honrasse a própria história dele. Não sei, senti aquilo na hora, porque ele me pareceu ter a técnica daquilo. E eu pensei assim, será que talvez ele já tenha sido também limpador, alguma coisa assim. Chegou a mulher ali, né, e ela sequer tirou as compras do carrinho dela, porque ela chamou alguém para tirar as compras do carrinho dela, assim, mas ela não tinha nenhum problema, não, deficiência ou nada disso. E aí pagou, e aí a gente começou a empacotar, assim, o Kelvin trocou algumas palavras com ela, eu também, mas perto dele ninguém consegue ser mais simpático. E daí ela disse, vocês levam, tu leva para mim? E daí ele, claro. Cada vez que a gente sai, assim, para acompanhar cliente ou qualquer coisa, a gente tem que pedir autorização para o encarregado. E aí a gente foi indo, né? Daí eu fui junto com ele, empurrando o carrinho. E ela falou assim, por que vocês estão de 2? Daí eu falei, porque é o meu primeiro dia. E eu tô aprendendo trabalho com ele. Mas nesse trabalho não tem nada para aprender. Daí, assim... Naquele momento, foi outro momento, assim, me deu uma raiva, sabe? Se eu tivesse como Carolina, o que ela ouviria, sabe? E daí eu só disse assim, mas a senhora não imagina o que tem para aprender, é muita coisa. E aí eu me lembrando daquilo tudo que ele tinha me ensinado, né? E falei para ela, mas tem muita coisa para aprender, a senhora não imagina. Ela continuou. E daí ela comentou assim, né, olhou o relógio e disse, que coisa boa, ainda vou chegar em casa e minha empregada vai estar lá. Eu não vou precisar nem carregar as compras. Daí, assim, outro soco no estômago, né? E aí a gente chegou no carro dela
E a gente carregou, botou todas as compras no porta-malas dela. E aí ela pegou, assim, R$10 e nos deu. Né? Deu uma gorjeta, assim. E aí eu... Kelvin, eu nem sabia que tinha isso de dar gorjeta, né? Porque eu nunca dei, infelizmente. Mas eu também nunca pedi para alguém levar as minhas compras pro carro. E aí ele disse assim, não, a gente ganha gorjeta. É bem bom. E essa aqui é tua. Daí eu disse, não, negativo, Kelvin. Sim, essa é tua. Daí eu disse, não, Kelvin, eu não vou ficar com esse dinheiro. Tô só aprendendo aqui o trabalho hoje, né? Meu primeiro dia, tu que conhece a mulher e tal. E assim, ó, não adiantava. Nada do que eu falasse, assim, iria convencer o Kelvin a não me deixar com os R$10. Né? E aí ela diz assim, tu sabe que eu gosto muito de trabalhar aqui no shopping. Eu já estou há 2 anos e pouco, acho que é. Ela disse assim, mas eu gostaria mesmo era de voltar para a minha área. E aí eu fiquei curioso, né? Mas qual é a sua área? E aí ela meio que estufou o peito, assim, falou com orgulho, assim, eu sou vigilante. Porque, bom, o vigilante tem uma formação, tem um curso, então eu senti assim nela ali aquele orgulho, não, eu sou vigilante, eu estou trabalhando aqui como porteira porque é o que tem no momento, mas eu sou vigilante. A primeira reflexão que eu tive fazendo o meu trabalho ali é de que aquele trabalho poderia ser bem feito. E podia haver um contentamento em fazer aquilo bem feito, por mais simplório, ou por menos socialmente relevante que seja o trabalho. E foi uma coisa muito legal daí dessa reunião, é que eu comecei a perceber que, por um lado, eu não tinha sido descoberto, porque ele me tratou de uma forma, vamos dizer assim, não muito denunciadora de quem soubesse, e me recebeu super bem e começou a falar dessa história de crescer dentro do trabalho. Né? Começou a falar que ele tinha começado como empacotador e hoje ele era gerente geral da loja. Né? E foi uma coisa... E aí, assim, por mais que pudesse ser um discurso de quem soubesse, aí em seguida eu tive certeza de que ele não sabia. Porque ele estava me dizendo isso, não era só para mim. Eu estava chegando na loja, era meu primeiro dia, eu senti isso nele, ele queria que eu crescesse ali dentro. Mas ele também estava falando pro Eduardo. Porque o Eduardo, ele recebeu a notícia de que ele foi promovido do meu lado, assim. O gerente contou isso pra ele, sabe? Foi um negócio legal de lembrar, de ver, assim, de poder estar ali do lado dele naquele momento. Foi um negócio muito marcante, assim. E aí, na cabine do cobrador, existem 2 botões, né? Um botão para isenções, em que você libera a catraca para isenções, outro botão em que você libera para dinheiro, para pagantes. E na frente ainda existe um leitor de cartão que passa os cartões TRI, né? E é isso que nós temos que prestar atenção como cobradores. Essa talvez seja não é difícil, basta você estar atento, né? Então, quer dizer, passou um cartão, aperta. É pagante? Faz o troco, aperta, faz o troco, devolve, aperta, etc e tal. Quer dizer, nada de muito complexo. E outra coisa que me veio assim, quando estava conduzindo aquele carrinho em meio às pessoas, me veio uma noção de subserviência, sabe? A noção de que eu estaria fazendo um serviço para pessoas com trabalhos que são socialmente tidos como mais importantes. Isso para mim foi muito impactante, mas foi muito rápido, porque logo em seguida me veio o seguinte pensamento: esse é o meu trabalho e eu tenho o dever de fazer esse trabalho. Então, mãos à obra. Então veio esse impacto, mas em seguida já veio essa noção de que era meu dever e de que eu tinha que fazer esse serviço. Aí entra a outra paciente que a cama estava vazia, ela estava fazendo algum exame, alguma coisa. E eu comecei a fazer a limpeza do meu jeito, né, com o rodo, com o pano no chão, no quarto ali. E aí uma delas disse assim para mim:
Olha, tá ficando muito limpinho. Que bom, uma das pacientes. Eu digo, ai, graças a Deus. Aí eu digo, que bom que vocês estão gostando. Aí elas disseram, e nós assim vamos permanecer. Porque esse quarto vai ser a nossa casa por muito tempo. Aquilo me doeu demais. Tem 3 mulheres jovens. E uma delas disse para mim, eu não vou sair nunca mais daqui. No meu primeiro quarto. Aí eu respirei muito fundo, assim, sabe? E fiquei pensando assim, meu Deus, por que está acontecendo? Eu vim preparada para algumas coisas, mas não assim. Aí eu disse para elas assim, não, brinquei assim, claro que vão sair daqui, né? Aí ela me disse, uma delas olhou para mim e disse assim, o que uma mulher bonita dessa está trabalhando na limpeza? Eu estava de touca, sabe? Aí eu disse para elas, coisas da vida. Eu estava mentindo demais. Aquilo ali estava me machucando muito. Mas daí eu conversei mais com elas, assim, um pouco sobre cada uma delas. Respirei bem fundo e saí daquele quarto. Fechei a porta e tirei a foto do quarto. E depois abri e disse para elas, eu volto aqui daqui uns dias e eu não quero ver nenhuma de vocês 3 aqui na cama. É que um trabalhador que não tem qualificação, ele está sempre com a guilhotina no pescoço, né? Porque esse trabalho que eu fiz de carregar caixas para cá e para lá, qualquer um faz. Eu não preciso ter muita instrução para fazer isso. Basta ter disponibilidade, né? Então, se manter no emprego desses, exige do empregado, do trabalhador, muita disposição. Né? Porque se faltar isso, tem um batalhão de gente que pode substituir. Então essa berlinda, essa pressão pela concorrência, né? Tem muita gente que faz isso. É um trabalho comum, carregar a caixa, não tem que ter outra habilidade, a não ser força física, né? E algum senso de orientação ali. Isso todos têm, né? Então, eu acho que essa é uma pressão que, para mim, ela não estava tão presente, né, nessas relações de trabalho. E eu percebi que isso é uma coisa bem significante, importante, porque o trabalhador que não se coloca à disposição, se ele não está disponível lá sempre para fazer a coisa, ele é facilmente substituído, porque essa mão de obra não tem qualificação. É uma força, puxa uma caixa. Formas de relacionar-se com as pessoas são exercidas o dia inteiro dentro da portaria. Eu acredito que quando a gente observa as pessoas querendo se qualificar, querendo estudar como melhor atender o público, e acho que bibliotecas inteiras já foram escritas de como melhor atender o público, e 1 dia e meio de trabalho na portaria é mais do que isso. O Moisés e o Ciron me chamam. Adriano, vem cá. Aí nós vamos para o maleiro. E é colocado na frente de todo mundo toda a gorjeta que ficou com o primeiro mensageiro. É aberto em dinheiro e ali mesmo eles aproveitam e distribuem a gorjeta, que nesse dia foi R$120. Então sobrou R$40 para cada um e ali dividiram. E eu tentei de todas as formas, não, eu sou só um estagiário, não fiquem para vocês. E eles fizeram questão, não, tu trabalhou, tu fez por merecer, nós vamos dividir igualzinho. E eu peguei, depois eu até devolvi o dinheiro, mas não me deixaram devolver. Porque sim, se trata de solidariedade, de altruísmo, por parte do Moisés, que se colocou para me ajudar de forma bastante generosa, ensinando os macetes, sendo que eu podia assumir o lugar dele, e me ensinando, dando as dicas, a honestidade com que eu fui tratado. Durante o almoço, a Vitória comentou com os outros colegas da mesa, assim, vocês acreditam que até na sala do gerente eu fui? Que em 1 ano trabalhando aqui no supermercado, eu não sabia tantas coisas como eu descobri hoje, e até café me ofereceram, assim, de uma forma mais irônica.
E eles, nossa, não acredito, na sala do Leandro, comentaram com ela. E eu senti aquilo como uma certa provocação. E como eu já tinha tentado mais de uma vez durante o almoço puxar algum assunto, já tinha perguntado para outra menina quanto tempo ela trabalhava, ela respondeu meio seca. Enfim, tá, não resolvi ficar na minha. Daí a Vitória novamente falou assim: bom, eu tô indo agora para a sala de descanso, mas tu sabe que tu não precisa ir comigo se tu não quiser, que tu pode ficar sozinha. E daí eu já tinha sacado e disse: não, eu quero ir contigo. Que eu percebi que não é fácil a gente tentar se colocar no papel do outro, porque o sentimento ainda é aferrado a gente. Eu pensei assim, como é bom me sentir livre aqui, me senti como eu estava com aquele... Importante dizer que o meu uniforme tinha uma touquinha, que o meu cabelo estava todo escondido ali atrás, um vestido, né? Eu me senti como se tivesse com o capacete de Plutão, né? O da invisibilidade, assim, porque foi estranho aquilo para mim, sabe? E eu pensei, e eu me senti livre. Eu disse, pô, agora pode vir qualquer advogado, pode vir, ele não vai me enxergar mais, sabe? Eu tô flutuante, né? A vantagem. E essa questão de ser de educação eu percebi entre todos os colegas, isso me chamou muita atenção positivamente. Até em relação ao armário, que eu esqueci de comentar antes, eu cheguei e o Heleno disse, só tu não vai ter armário. Eu até levei um cadeado para se fosse o caso. E ele disse, então tu pode usar o mesmo armário que eu. Eu, tá, tudo bem. Daí qualquer coisa na hora de, tu me empresta a chave, como é que faz dele? Não, meu armário não tem cadeado. O número tal ali. Então foi bem curioso, porque não só eu, todos, ele também estava deixando ali provavelmente carteira, celular e algum outro objeto de valor e sem cadeado, sem nada. Eu tive a grata satisfação, né, de todos esses acontecimentos acabarem por botar esse menino na minha vida, sabe? Porque ele foi, assim, sensacional, né? Daí a gente cumprimentou todo mundo que já estava lá de manhã, daí ela meio com vergonha, assim, de cumprimentar, mas só cumprimentamos todo mundo e eu comecei a mostrar toda a loja, todos os setores para ela e ela sempre bem atenciosa, sempre bastante perguntava tudo também, perguntava como é que era, se era assim e eu achei normal, uma pessoa, mas eu ficava pensando, ela tá perguntando demais, eu ficava perguntando pra mim mesmo, assim. Daí o Kelvin disse assim, Carol, tu não pode nem imaginar a quantidade de currículo que eu já deixei na minha vida. Peguei ônibus, nem tinha dinheiro para pagar, assim. Deixei currículo em tudo quanto foi lugar e nunca consegui nada, né? Daí então eu sou muito grata ao que eu tenho aqui e vou fazer o meu melhor. E aí, assim, aquilo me destruiu, né? Eu disse, puxa vida, eu não vou aguentar, vou contar para ele agora. Daí tá. Será que eu vou ter isso para mostrar um dia para as pessoas, na minha profissão? Então, eu acho que eu viver essa experiência e conhecer de perto como é que é o dia a dia de um trabalhador que não tem essa visibilidade social, para mim foi muito transformador, muito enriquecedor. No dia da prática, eu também cheguei lá, fui encaminhada pelo, acho que não foi o Jefferson, foi o seu Prego que me levou até ali onde distribuem e me encaminharam para a Kátia e para o Renato. E realmente conhecer vocês foi algo muito, muito especial, porque a Kátia, que tem 23 anos de carris, de cobradora, ela tem orgulho do trabalho que ela desenvolve. E eu logo me dei conta por que ela tinha aquele orgulho. Porque todas as pessoas cumprimentam ela e o Renato. E foi muito legal umas coisas que a Dayana me falou nessa conversa, porque sobre o trabalho, foi muito importante e nunca vou esquecer. Ela mencionou o seguinte, é bom de trabalhar aqui. E aí ela também contou de outros lugares onde ela já prestou o mesmo tipo de serviço. E falou sobre a percepção que ela tem a respeito do seu trabalho. Ela disse, porque esse nosso trabalho aqui é um trabalho de continuidade. A gente tem que ter entreajuda, a gente tem que ter colaboração entre as colegas. E é bem verdade, porque é um serviço em que as pessoas circulam, é produzido lixo, há necessidade de limpeza constantemente.
E aí ela ressaltou muito essa necessidade de ter entreajuda e de ter parceria entre os colegas. Só que a Bia não estava entre as pessoas que estavam naquele andar ali. E eu olhava os crachá, cadê Bia, Beatriz, nada. Eis que para uma vozinha bem macia do meu lado e disse: oi, eu sou a Rita. Eu vou ficar contigo até a Bia chegar. E eu disse: ai, graças a Deus, eu já estava apavorada. Venha comigo. E aí era a Rita, nós vamos para o térreo. Lá a Tânia foi invisível. Lá no outro setor, ela não foi invisível. Que nem eu falei para ela, eu e o Anderson, aqui tu ficou no ambulatório SUS. Mas se ficasse num bloco, no Hospital Santo Antônio, que é de criança, tu entra assim, tá pronto para trabalhar na higienização, tu vai ver sangue, tu vai ver o paciente, vai ver criança, aquilo lá te emociona, aquilo lá tu vai para casa, que nem a Tânia se emocionou. É um serviço que a gente é diferente, entendeu? Com outra perspectiva de vida já, eu me coloquei nisso aí de novo, e aí eu percebi quanto isso aí é opressor, assim, no sentido de não ter muito espaço para voar, né? Então isso me incomodou, de ficar saber que aquilo ali era muito limitado, né? E quando eu estive lá no mercado, trabalhando, carregando para cá e para lá, a certo momento pensei, o que eu estou fazendo aqui, né? E essa é a perspectiva da maioria dos trabalhadores que é isso, né? O Brasil é assim. Então isso me incomodou de certo ponto, sim. Mas o que devia ter, na minha opinião, uma igualdade de acesso às oportunidades. Eu acho que isso poderia mudar. Eu até me emociono um pouco de falar, porque vejo bastante a diferença que dá de uma pessoa ter a instrução, né, conseguir voar alto e não ter. E isso ficou muito claro para mim, né, quando eu fiquei carregando as caixas. Então, me emociona um pouquinho essa constatação de que as diferenças nossas são em virtude, especialmente, de não ter a mesma oportunidade de acesso. Isso que é a diferença crucial, né? Essa experiência de saber bem atender as pessoas, essa experiência de empatia mesmo, porque o trabalho, em especial exercido pelo seu Dorli, é muito empático. Ele sempre tem uma forma, uma palavra caridosa para dar às pessoas que chegam lá, desde aquelas que estão desesperadas porque estão desempregadas, até os colegas de trabalho no dia a dia. Isso é sempre muito importante, muito legal de observar. Todo o trabalho que a gente observa na portaria, todo o trabalho de coisas que eu aprendi com o seu Dorlito lá e com o Gabriel, tem um pequeno parênteses assim a comentar. Existem boas partes destas dificuldades que o seu Dorli, pelo tempo de casa, já superou. Porque, afinal de contas, todo mundo que chegava lá e me dizia, tu vai aprender com o mestre. Todo mundo dizia a mesma coisa. O seu Dorli, dentro da imobiliária, é uma instituição. Ele está há 29 anos lá. E contou, quando a gente conversou sobre isso, na mão direita o número de colegas que talvez tenham mais tempo de casa do que ele. E, bom, diante disso, a gente tem que perceber assim, que tudo que acontece na portaria, o seu Dorli estava conversando sobre qualquer coisa, ele dá um jeito de esticar o braço para abrir o elevador para a pessoa que entrou. Ele tem uma percepção daquele ambiente de portaria que é algo que me chamou muita atenção. Ele está sempre ligado em tudo, tá? Tudo que está acontecendo por ali. É um trabalho que ele demanda muita atenção, que nem o Thiago falou, é um trabalho mais de observação do que físico, que nem o do Luciano, mas ele demanda muita atenção porque chega todo mundo ao mesmo tempo. E aí tem que pegar o capacete do motoboy e dar a ficha pro motoboy, mas tem alguns motoboys que não precisam deixar o capacete, ele sabe quem que precisa deixar, quem que não precisa. É uma coisa assim que exige muito conhecimento, muita atenção e assim, rapidez mesmo, para poder já estar pegando o capacete e abrindo o botão do elevador. Agilidade, assim. Então, é bem interessante. Eu tenho a dizer que foi um dia muito especial para mim, muito especial. Como eu idealizei desde os primeiros dias que nós pensamos nesse projeto,
A vivência é muito diferente. Pensar, sonhar, idealizar é muito diferente de viver. Essa experiência me fez, sim, um juiz melhor. Um juiz que sabe se colocar melhor no lugar do outro. Porque por mais que a gente tenha ouvido a narrativa de dezenas de trabalhadores, né? Depois de 20 anos ouvindo testemunho de como dói isso, ou como é ruim se sentir menosprezado, se sentir colocado de lado, vivenciar isso é muito diferente, né? Experimentar essa situação me fez refletir sobre muitas coisas e por isso eu só tenho a agradecer. E eu acho que foi um desafio aceitar participar desse projeto, porque eu acho que a gente, como juiz, assim, acaba trabalhando muito no racional. E esse projeto, ele coloca a gente de forma mais ampla, é o físico, o emocional e também o racional, né? A gente atua como um todo. Às vezes a gente trabalha muito, o físico fica lá parado na nossa cadeira o tempo inteiro. E às vezes também na atividade jurisdicional a razão em algumas situações se coloca acima do coração, né? Principalmente às vezes quando a gente tem um processo que a gente consegue por N razões perceber que a parte tem o direito, mas não fez a sua prova, né? Então, nesses casos, se entre a razão e o coração alguém tem que ganhar, sempre será a razão, né? Então, a gente, em alguns momentos, sublima um pouco a emoção na nossa atividade. E isso eu fui refletindo muito depois do meu dia de trabalho. Eu disse assim, poxa, depois de ouvir a história do Jean, eu fiquei pensando, mas eu não tenho legitimidade nenhuma para reclamar de absolutamente nada. Porque fazer o que ele faz todo dia, nossa, não preciso dizer mais nada. Eu achava ruim quando eu tinha que pegar um ônibus domingo às 10 da noite para chegar em Uruguaiana às 6 da manhã de segunda-feira, porque eu tinha que fazer audiência, às vezes segunda-feira em Uruguaiana. Mas fazer todo dia isso que ele faz é anos-luz mais difícil, mais sacrificante. Eu em nenhum momento me senti um trabalhador invisível. Nenhum. Eu sei que o projeto é trabalho invisível, mas a profissão de cobrador, gente, não se encaixa nisso, pelo menos na experiência que eu tive. Em todos os momentos, com uma boa parte dos passageiros, eu fui cumprimentado, eu cumprimentei, dei bom dia, prestei informações, quer dizer, a Kátia prestou informações, porque eu não conhecia os detalhes da linha, mas, por exemplo, onde é que fica o Hospital Fêmea? Me avisa na parada do Hospital Moinhos de Vento. Teve alguns momentos que eu fiz balão de ensaio. Eu não dei bom dia. Deixei os passageiros passarem. Nesses momentos, muitos passageiros, eles me davam bom dia, boa tarde. Escapa dessa cortesia a juventude. Porque a juventude está com fone de ouvido, está pensando em qualquer coisa, eles passam reto. Mas o T9 é uma linha que tem muitos idosos, muitas isenções de idosos mesmo. E os idosos, eles além de cumprimentar, eles puxam conversa contigo, né? Eles gostam de puxar conversa contigo. Quer dizer, a gente se sentiu muito prestigiado ali na função de cobrador, né? A gente vai com aquela noção, não, imagina, quem é que nunca limpou um banheiro na vida? O Rafael, quem é que nunca limpou o chão? Só que assim é muito diferente quando tu tá lá na prática, especialmente dentro de um hospital. É muito diferente, muito. Eu sempre achava assim que a gente vai numa audiência, coisa e tal, o juiz, por saber que às vezes tem que lidar com a verdade, uma mentira, né? Tem uma certa postura, mas ali eu vi que são pessoas que estudaram, né? Que tem que fazer o serviço deles, mas só que eu vi que são gente como a gente, que tem responsabilidades, tem sentimentos. Isso foi muito legal, sabe? E o momento da revelação até foi um momento tenso, porque no momento que todos passaram aí lá para trás,
E o pessoal dos recursos humanos desceu, alguns já falaram em despedida, em que alguém ia ser demitido, né? E chegou o pessoal das... Aí não entenderam nada, né? Do pessoal das câmeras, né? E aí foi um momento de apreensão. Porque o que eu percebi é que todo mundo que trabalha lá preza muito o trabalho. Não só por ter um trabalho, mas eles gostam de trabalhar na empresa. O Moisés tem 5 anos, outros mais tempo, tem todos uma história com o hotel. E isso eu achei muito legal. É uma empresa que preza os talentos. Então, quando chegou o pessoal do RH, acharam que iam ser despedidos, e isso causou um certo alvoroço. Logo depois, eu disse, olha, comecei pedindo desculpas ao Moisés e ao Ciron, porque eu tive que mentir e não é do meu feitio fazer isso, né? E contar o que eu estava fazendo lá, que eu era um juiz há mais de 20 anos, né? E aí, enfim, narrei toda a nossa experiência. E eles já em seguida me chamaram, daí depois para subir para uma reunião. Me chamaram outras pessoas, veio ter uma reunião na sala. Daí que a gente chegou lá, já tava o pessoal com a câmera, tudo. E o que eu pude falar para eles, eu agradeci por aquele dia de trabalho, falei que realmente seria o meu primeiro e último, eu não iria voltar. E que foi um dia especial e diferente, porque é muito diferente do que é o meu trabalho no dia a dia. Eu expliquei daí então que eu era juíza do trabalho e estava fazendo uma experiência para viver o dia de um trabalhador, enxergar com os olhos de um trabalhador o que é, né? O que é passar o frio o dia inteiro, ficar em pé o dia inteiro, ter essas experiências, né? E disse para eles, né, no final, que o meu dia de trabalho, sim, a gente tem vários dias de trabalhos legais, outros nem tanto, muitos eu não lembro de dias de trabalho, nem ninguém, né? Mas que aquele dia ali eu jamais esqueceria, foi um dia especial na minha vida de trabalhadora. E, enfim, a ideia foi bem recebida, todos ficaram contentes, enfim. E aí foi passando o dia, assim, e daqui a pouco voltou lá, eu estava lá embaixo pesando de novo, chegou o senhor esse da limpeza, era Cândido o nome dele, chegou e disse assim, agora às 4 horas eu já ia embora, mas parece que tem que ficar aí, que vem um pessoal aí da matriz, aí vem pra cá. Aí eu pensei, é filmagem, né? E o cara reclamando pra mim que ia ter que ficar mais tempo. E aí, então, chegou o menino da escola e um senhor que era do jurídico, eu acho. Que aí eu fiz a revelação, né? E aparentemente foi bem recebida. Só o Cândido depois, assim, agora eu posso ir, então? E a G, que tava com uma cara assim, aí eu disse, mas tu tá com uma cara assim de quem não gostou. Ela assim, é que eu achei que tu ia ficar. Aí eu abracei ela e foi isso. Mas lá no momento da revelação, eu até achei que foi agradável, assim, foi receptivo da parte deles, né? Eu aqui tinha os meus questionamentos sobre aquilo naquele momento, mas eu consegui, eu disse para eles que eu estava ali numa atividade, uma pesquisa, um estudo, e que meu primeiro desafio ali foi manter o meu disfarce. Naquele momento, mais ou menos, eles começaram a falar sobre o meu disfarce. Bem que eu vi isso e aquilo, daí que aquela senhora disse, eu te vi trocando a meia, sabe? E ali foi mais ou menos surgindo, me chamou a atenção que eu vi 2, assim, enquanto eu estava até falando com essa senhora, eu vi 2 dizendo, bem que eu vi que ela sorria, aquilo me marcou. Dela, agora eu vou revelar, né, quem eu sou. Quando ela falou assim, eu sou juíza do trabalho, né, e meu Deus, daí ela contou, todo mundo ficou admirado, até a Cris mesmo, né, mas assim, daí ela começou a falar, ela me elogiou bastante, né, muito obrigado, de coração. Eu saí de lá com uma sensação de que talvez
eu não quisesse fazer a revelação. Eu achei legal ouvir as histórias, mas a minha sensação era de que se eu estivesse fazendo isso, se eu me revelasse, eu ia estar traindo a confiança deles, assim, porque eles me receberam tão bem como colega de trabalho, e a própria estrutura me recebeu bem. Não foi assim, do tipo, só os meus colegas. O meu chefe veio me dizer uma coisa, sabe? Olha, fica aqui, te esforça, que você vai chegar um dia onde eu cheguei. O meu outro chefe me deu uma jaqueta porque viu que eu tava com frio. E aí eu falei assim, eu vou lá e vou dizer que eu fui lá passar a perna neles, né? Fazer uma experiência. E aí eu senti assim que foi legal não ter contado, porque eu ainda fiquei com essa ilusão de que eles não ficaram sabendo. A revelação para mim foi a parte que eu achei, eu não sei qual é a avaliação do Marcelo, mas eu, no caso, tirou a espontaneidade, né? De alguma maneira ficou coisa. Mas eu, de qualquer maneira, acho que nós fizemos o que tínhamos que fazer, o Marcelo e eu. Eu consegui, acho que, explicar para eles por que nós tínhamos feito daquela maneira e por que a gente precisava esconder a nossa pessoa e quem nós éramos, porque senão não teríamos vivido a mesma experiência. Porque se a gente tivesse dito que éramos juízes, nós não seríamos tratados como fomos ao longo desses 2 dias, não é? Foi realmente uma surpresa muito grande quando descobri que os 2 eram juízes. Se alguém chegasse e dissesse que sabia que aqueles 2 lá que praticaram contigo são juízes, eu ia dizer, vocês estão loucos? Não são, não. Porque eu podia assinar embaixo e dizer amanhã pode largar eles sozinho que estão aptos para a função. Foi muito impressionante, foi muito bom essa experiência. Mas aí, assim, foi muito legal a revelação, que bom, porque, assim, nesses 2 dias, gente, fiquei extremamente mal de mentir tanto. Foi horrível, que experiência horrível mentir. E é interessante porque tu tem que estar o tempo todo prestando atenção para não ser incoerente, né? Foi horrível, eu estava muito angustiada com isso. E eu contei para a Dayana que eu tomei uma cervejinha para dormir de noite. Eu estava tão nervosa para mim era uma viagem aquilo, de estar mentindo descaradamente, assim. Sabe? As pessoas me acolhendo super bem, me ajudando, me ensinando e eu mentindo, na cara dura. A Santa Casa reuniu todos eles, eu menti para elas que eu ganhei atestado, por isso que eu não passei mais para trabalhar, eu voltei ao meu atestado médico, né, porque eu não apareci mais para trabalhar, então eu fiquei com dor na coluna, supostamente voltei, mentira também, para atestado. E no dia da revelação eu apareci. Aí a responsável da Santa Casa perguntou, vocês conhecem essas pessoas que estão aqui nessa foto? Aí uma delas disse, conheço. Eu digo, eles descobriram, né? Aí ela disse assim, essa aí é uma juíza que vem fazer palestra aqui para nós de dano moral, essa desembargadora eu conheço. Quem era essa pessoa? Era aquela pessoa que ficou na mesa lá comigo, quando eu me apresentei, perguntando se eu tinha condições de voltar, se eu não sentia dor, que me fez subir os 4 andares. Ela reconheceu a pessoa que passava a fazer a palestra lá, não a que ficou com ela horas perguntando. Ela não me reconheceu. Aí a gente se revelou, disse, não, a gente está aqui, eu sou a que você estava aqui, você reconheceu a que vem aqui palestrar, mas a que ficou com você um tempão, você não reconheceu. Foram muitos sentimentos e muitas conclusões. A gente pode ser invisível para alguns, mas para outros a gente não é invisível.